aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e estou aqui para te ajudar a entender o que é essa tal de ciência de dados e como é que tudo isso funciona. E hoje a gente vai continuar o nosso curso de Python. E a ideia aqui é a gente responder essa pergunta aqui que provavelmente deve estar norteando aí a cabecinha de vocês agora. Por que a gente precisa utilizar uma linguagem de programação? Essa pergunta é muito pertinente, porque eu imagino que a maioria de vocês hoje utiliza, por exemplo, o Microsoft Excel para analisar dados, que é uma ferramenta muito bacana e que funciona super bem. Mas vamos imaginar um cenário. Eu tenho hoje 500 linhas na minha planilha, então vou conseguir analisar de maneira bem tranquila. Agora imagine se você tivesse uma planilha com 5 milhões de linhas. Aí a situação já fica muito mais complicada. Imagina fazer uma PROC-V numa planilha com 5 milhões de linhas. Imagina que vai ficar muito mais difícil. E aí que entram as linguagens de programação. Não está convencido ainda? Vamos voltar então lá na nossa primeira temporada. Vamos fazer um recap aqui. Vocês lembram dessa imagem, desse triângulo aqui? Quando eu falei desse triângulo, eu estava falando um pouco ali das grandes perninhas que compõem a ciência de dados hoje. Então, primeiro nós falamos dos dados. Então, por que hoje a gente tem essa ciência de dados, essa área está em tão ascensão hoje? Primeiro, porque a gente tem uma grande massa de dados sendo gerada a cada milissegundo, a cada milésimo de segundo, milhões de dados estão sendo gerados. Uma segunda perninha que é muito importante é o armazenamento em nuvem. Hoje a gente consegue armazenar toda essa massa de dados de maneira muito mais barata, de maneira econômica, em larguíssima escala. Então imagina, hoje eu tenho uma grande quantidade de dados sendo gerada, eu tenho uma grande quantidade de dados sendo armazenada, eu preciso analisar esses dados. Como é que a gente faz isso? E aí que entra, como eu disse, a linguagem de programação. A linguagem de programação vai ajudar a gente a analisar essas grandes massas de dados de maneira mais automatizada. E fique tranquilo que conforme o nosso curso for andando, você vai vendo como é que isso vai acontecer na prática. Como é que a gente vai conseguir utilizar as linguagens de programação nesse caminho que é muito importante aí como uma perninha de tecnologia da ciência de dados. Tá legal, pessoal? Então, fiquem tranquilos. O que você precisa saber agora é que a linguagem de programação vai ajudar a gente a extrair valor do nosso dado de maneira um pouco mais automatizada. Tá legal? Quando eu falo de ciência de dados, qual que é a primeira linguagem que vem na sua cabeça? Quando você começou a pesquisar sobre ciência de dados, qual que foi a linguagem que veio na sua cabeça? Muito provavelmente foi a linguagem Python, né? Mas Gleison, só existe a linguagem Python para ciência de dados? Não, pessoal, existem outras linguagens de programação que a gente utiliza hoje no processo de ciência de dados, tá legal? Eu vou listar aqui as três que no momento que eu tô gravando esse vídeo são as três que têm hoje maior relevância, tá bom? E provavelmente você já deve ter ouvido falar delas. Se não ouviu, tá ouvindo agora, e se você quiser você pode pesquisar para aprender um pouquinho mais sobre elas, tá bom? A primeira é a linguagem R, tá? A linguagem R não chega a ser uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem estatística, tá bom? Ela é muito utilizada por estatísticos, por matemáticos, porque ela facilita muito no processo de análise estatística dos meus dados, tá bom? Muito parecida com esse caminho da linguagem R, nós temos a linguagem Julia. Enquanto o R ele é muito voltado para essa parte estatística, de extração de dados, de extração de informações estatísticas do meu dado, a linguagem Julia ela vai ajudar com que eu analise os meus dados de maneira um pouco mais científica. Ela é muito mais voltada para essa parte matemática, para essa parte científica, tá? Para a computação científica em si. Tá legal? Se vocês notarem, essas duas linguagens, elas são muito focadas nesse nicho científico. Logo, são linguagens que são bem difundidas na academia, tá bom, pessoal? Quando eu digo academia, nas universidades, em teses de mestrado, doutorado, é muito comum você ver uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado que vai estar utilizando algumas dessas duas linguagens, tá legal? E a gente também tem a linguagem Python, que é super difundida, que é super utilizada no mercado em várias aplicações. Qual que é a diferença da linguagem R para a linguagem Julia para a linguagem Python? Python é melhor que as outras? Não, pessoal. Se você conseguir utilizar, se você souber a linguagem R, você vai conseguir fazer o seu trabalho, vai conseguir extrair valor dos seus dados com a linguagem R. Se você souber a linguagem Julia, da mesma maneira, tá bom? Mas por que a gente prefere a linguagem Python? E eu tô falando por mim, tá bom, pessoal? Quando a gente fala de linguagem Python, ela é uma linguagem de uso geral. Eu consigo fazer análises com Python, consigo criar aplicações. E quando eu falo aplicações web, aplicações mobile, aplicações de desktop, então eu consigo fazer
todo o processo de ponta a ponta. Com a linguagem Python, eu consigo criar uma aplicação para extrair meu dado da web, tratar esse dado, criar um modelo de ciência de dados, de machine learning, e fiquem tranquilos, a gente vai falar disso mais para frente. Então, eu consigo criar um modelo de machine learning com Python, disponibilizar isso para o usuário em uma tela, em um site, em uma aplicação. Eu consigo fazer todo o meu processo de ponta a ponta com uma única linguagem, tá bom? E a curva de aprendizado é muito mais simples do que as outras, tá bom? Fique tranquilo, se você usar R, se você usar Julia, não tem fã-clube de Python aqui. Nosso fã-clube é pelo aprendizado mais simples e mais descomplicado possível, tá bom? Quem sabe mais pra frente a gente não consegue trazer um curso de R, um curso de Julia aqui pro canal. Se você gostou da ideia, já comenta aqui, já deixa um joinha aí pra gente, tá bom? E eu vou listar aqui, eu fiz um ranking aqui dos 5 principais tópicos de por que a gente vai utilizar a linguagem Python, por que a linguagem Python é mais difundida aqui, tá bom? Primeiro, pessoal, a curva de aprendizado. Como eu disse, a linguagem Python ela é uma linguagem super de alto nível. É como se eu estivesse escrevendo em inglês para o meu computador. Então, isso ajuda muito na hora de escrever um código, de passar uma instrução para o meu computador. Vocês vão notar que é muito simples. Se você tem um conhecimento básico de inglês, você vai ver que é muito tranquilo, porque são palavrinhas em inglês que a gente vai utilizar para escrever o nosso código, tá legal? Segundo, é uma linguagem de uso geral. Como eu falei, a gente vai utilizar o Python hoje para fazer aplicações web, aplicações mobile, para escrever programas, para escrever jogos. Existem vários jogos que são feitos em Python. Para vocês entenderem como é legal, quando eu falo de linguagem Python, como ela pode ser utilizada para tantas coisas, tá? Inclusive para ciência de dados, que vai ser o nosso propósito aqui desse treinamento. 3. Ela é totalmente gratuita. É uma linguagem open source. Ela é mantida pela comunidade, pela Python.org, e hoje você pode desfrutar de tudo, inclusive todo o material da linguagem Python está todo disponibilizado gratuitamente na página da Python.org lá, tá bom, pessoal? Falando de comunidade, acho que esse aqui é um dos pontos principais quando eu falo de linguagem Python, que é a comunidade colaborativa. Se você tiver qualquer dúvida, pessoal, você colocou na internet, você vai ver que tem pessoas respondendo, tem pessoas ajudando quem está começando, tem fóruns, tem projetos, você tem encontros de pessoas que falam sobre Python. A comunidade de Python ela é muito colaborativa. Isso ajuda muito. É muito legal para quem está começando, porque a comunidade praticamente te abraça e você não se sente sozinho na sua jornada. E por último, que eu acho que é bem importante também, é uma linguagem muito utilizada no mercado de trabalho. Então, boa parte das empresas hoje adotaram Python. Claro, você tem empresas que utilizam R, que utilizam Julia, mas a grande maioria, pelo que eu vejo no mercado, utilizam a linguagem Python simplesmente porque é uma linguagem de uso geral. Eu consigo, como eu disse, fazer todo o meu processo de ponta a ponta, da coleta até a disponibilização ali para o meu usuário, para o meu cliente, tudo utilizando uma linguagem só, que é a linguagem Python, tá legal? E é importante, como eu já disse para vocês, eu frisar isso daqui. O foco do nosso treinamento vai ser Python para análise de dados. Python tem inúmeros fins. Eu posso fazer até jogos em Python, como eu falei para vocês. Mas a ideia aqui é a gente explorar tudo que a gente utiliza quando eu falo de Python para análise de dados, tá bom? Claro que nós vamos ver os fundamentos aqui do Python. É um curso introdutório, tá legal? Conforme for passando as temporadas, a gente vai ter cada vez cursos mais específicos para análise de dados. Mas a ideia aqui é que a gente vai focar nos fundamentos que são principais para que a gente utilize na análise de dados. Tá legal, pessoal? Gleison, eu já sei Python, eu não quero utilizar a ferramenta que você está utilizando, eu quero utilizar meu PC. Qual que é a versão do Python que você vai utilizar para que eu possa acompanhar daqui? Você pode, se você já conhecer, se você quiser aprofundar seus conhecimentos, já fez outro curso, já sabe um pouco de Python, aqui nesse treinamento a gente vai utilizar a versão Python 3, tá? Nesse momento a gente está utilizando a Python 3.11, tá bom? Mas a gente está utilizando a versão Python 3, tá legal, pessoal? Gleison, o que é Python 3? Existem outras versões de Python. Se você está começando esse curso agora, não se preocupe com isso, tá legal, pessoal? Fique tranquilo, o foco do curso não é esse. Fique tranquilo quanto à versão de Python, tá bom? Tudo a seu tempo. Não vamos passar ali, como dizem os antigos, não vamos passar a carroça na frente dos bois. Fiquem tranquilos, tá bom? Se você gostou da aula, então já curte, não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, porque o conteúdo vai continuar na nossa próxima aula. Lembrando que a gente tem um GitHub do nosso canal e todo esse material já está lá. Então eu vou deixar o link aqui no na nossa descrição aqui do nosso vídeo, tá bom? Eu vejo você na nossa próxima aula e até mais!